Quem é John Hus e o que ele tem a ver com essa história toda? Bom, em meados de 1370, na Boêmia, que é um território que atualmente corresponde à República Tcheca, veio ao mundo John Hus. Vindo de uma família muito humilde, ele possuía um sonho nobre, tornar-se padre e viver para o ministério. Na realidade, seus motivos não eram tão nobres assim. Ele via a igreja como uma ótima oportunidade de plano de carreira, uma maneira de ter uma vida confortável e cheia de regalias. Mas não pense que isso torna ele pior que alguém. Essa visão, na verdade, era muito comum na época, e a compra e venda de cargos nas igrejas era algo muito constante. Sendo assim, ele prossegue rumo ao seu sonho e se dedica aos estudos para se tornar padre. Em meio a tudo isso, sua vida sofre uma reviravolta. Ele tem uma conversão milagrosa e é encontrado por Jesus. Sua mente e sua visão são completamente transformadas. Ele conclui seus estudos e em 1400 é ordenado padre. 2 anos mais tarde, ele assume o posto de responsável pela Capela dos Santos Inocentes de Belém, localizada em Praga, na própria Boêmia. Aquela simples capela seria palco do início de coisas grandiosas. Hus começara ali a tratar e a contestar alguns pontos que eram tidos como sagrados para a igreja na época. A sua principal indignação estava na corrupção moral que era vivida por aqueles que deviam ser os maiores exemplos de Jesus na Terra, e até mesmo as paredes da capela carregavam essa mensagem. Elas tinham pinturas mostrando a diferença entre a maneira que Jesus vivia e os papas viviam. Eles se cercavam de vanglória e de bens materiais, enquanto Jesus viveu uma vida muito simples. Os papas, na época, eram representações quase que divinas, mas as suas atitudes elas não condiziam com isso. Enquanto alguns passavam fome e faziam sacrifícios para ofertar na igreja, ele mantinha uma vida boa, usando a desculpa de que estavam fazendo tudo isso para o nome de Deus. Esse é só um dos pontos defendidos por ele. Existem ainda muitos outros, como a crítica à prática das indulgências e a restrição que acontecia durante a Santa Ceia, onde só o clero tinha acesso ao vinho. Para ele, Jesus era o cabeça de toda a igreja e não havia necessidade de um mediador como o Papa. Surpreendendo um total de 0 pessoas, a Igreja Católica se sente muito incomodada com essa postura e tenta calar ele, proibindo a realização dos cultos em sua capela. Bom, isso não gerou grandes efeitos e fez com que ele fosse excomungado, ou seja, expulso da igreja e excluído da instituição. Mas ele não estava lá a passeio, ele seguiu firme em suas ideias e ministrando sobre as verdades que ele carregava. Sua popularidade crescia tanto dia após dia que até mesmo os nobres locais começaram a apoiá-lo, mas esse apoio não duraria para sempre. O rei, que anteriormente ele estava lhe dando cobertura para seguir com seu ministério, ele troca de lado e começa a perseguir aqueles que defendiam ideias como as dele. Isso acontece porque a igreja entra em meio a uma cruzada interna, onde o Papa Germânico ele se levanta contra um dos governantes de Nápoles e ataca eles. E ele vê nas indulgências uma maneira de arrecadar fundos para essas batalhas. Atitudes essas que foram duramente criticadas por Hus em 2 sentidos. O primeiro sentido era que nenhum papa, nenhum bispo, ninguém deveria pegar em espadas em nome da igreja. E o segundo sentido era contra a prática das indulgências, dizendo que somente Deus tem o poder de perdoar os pecados. E sendo assim, ele estava acusando a igreja da chamada simonia, onde eles estavam cobrando por ações e manifestações divinas, coisas que não pertenciam a eles. Essa foi a gota d'água para o clero, que decide acusar formalmente ele de heresia e o convoca para o chamado Concílio de Constança, uma reunião com os líderes da igreja que havia de julgar o destino dele. A sua acusação era que ele era herege, mas na realidade nós sabemos que ele foi condenado por tentar defender a Bíblia e a liberdade de expressão para o povo. Seu destino já era conhecido, mas isso não o assustava. Antes de morrer, ele é convidado mais uma vez a renegar suas palavras, mas se recusa, pedindo que alguém o convencesse com a Bíblia de que ele estava errado. Mas como não puderam contrapor o que ele dizia, condenaram ele. Antes de ir, Hus ainda ora por aqueles que haviam sentenciado a sua morte. Por fim, John Hus foi queimado em praça pública, e o seu fim é um assunto tratado até hoje. Lendas dizem que antes de morrer, ele disse aos seus carrascos: "Hoje, vocês estão assando um ganso." Ganso, porque seu nome Hus significa ganso na língua germânica. Mas no futuro, em 100 anos, um cisne irá cantar. E esse cisne vocês não vão poder assar, nem tampouco prendê-lo com armadilhas. Se trata de uma lenda verdadeira? Bom, provavelmente nós nunca iremos saber com certeza. O que John Hus viveu não acabou ali. Seu corpo estava morto,
mas suas ideias se difundiram por muitos e muitos anos ainda. Sendo a suposta profecia verdade ou não, aproximadamente 100 anos depois de sua morte, se levantaria um homem, um cisne que não pôde ser contido. Cisne esse que nós vamos tratar nos próximos vídeos. Não perca aqui nesse mesmo canal.